Vamos dar continuidade à palavra iniciada ontem à noite, de 2 Pedro capítulo 1. Resumindo rapidamente, ontem à noite nós vimos vários pares de palavras-chave, várias palavras essenciais para estabelecer a base para o que nós vamos falar hoje. Ontem nós falamos de graça e paz no casamento. Todo desfrute tem que trazer paz. E essa é uma grande meta que nós devemos ter. A paz na família, a paz no casamento. Vocês sabem que essa paz é o que vai determinar o futuro dos seus filhos? Os filhos criados no ambiente de brigas no casal crescem extremamente inseguros. Extremamente inseguros. E eu vou falar algo, irmãos, inclusive para ajudar. Hoje se fala muito da questão da identidade sexual. Uma criança, um jovem, é o que eles falam, não sabe de que sexo é. Na verdade, tudo isso é um ensinamento diabólico que vem do inimigo. A pessoa já nasce com o sexo definido. Agora, toda pessoa que nasce, criança que nasce com o genótipo dos pais. Genótipo são as características genéticas. Mas existe o fenótipo. O fenótipo é a expressão dessa genética em dois aspectos. Primeiro, no aspecto do genótipo. O que está nos seus genes, o que está no seu DNA. Então ele expressa as características do pai e da mãe. Mas o segundo aspecto é o que nos preocupa. É o ambiente no qual a criança cresce. Esse ambiente pode alterar as características da criança. Eu aplico isso também para a vida da igreja. Nós temos o DNA de Deus, nós somos criados à imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Uma vez que a pessoa nasce, no seu espírito, ela não tem a possibilidade de pecar. Isso está em 1 João capítulo 3, versículo 9. Então nós temos o genótipo de Deus, mas também tem o fenótipo. O que é o fenótipo? Além do genótipo de Deus, das características genéticas de Deus, porque nós somos filhos de Deus, nascidos de Deus, qual é o ambiente em que nós crescemos? Por isso que hoje eu valorizo demais. Hoje nós temos um ambiente maravilhoso que é a vida da igreja. Esse é o nosso fenótipo. Por isso, irmãos, olha, eu peço ao Senhor que me cubra. A gente pega os cristãos que há em todo mundo, quando a gente pega os irmãos, pega vocês, por exemplo, é uma característica totalmente diferente. Totalmente diferente. Nós somos criados no ambiente da vida da igreja. E produz pessoas que têm a característica de Deus, porque nós somos filhos de Deus, mas por causa da vida da igreja, nós temos uma expressão diferente. A alegria, a irmandade que há entre nós. Quando eu vejo vocês juntos aqui, vêm de todos os lugares, essa irmandade ninguém consegue entender. Muitos pastores que andam conosco, eles coçam a cabeça e dizem, como é que é esse negócio entre vocês? Uma vez eu estive na América Central com os irmãos da Venezuela, com os irmãos da Colômbia, com os irmãos do Brasil, com os irmãos do Peru, e do Brasil era de várias partes. Daí os pastores olhando a gente, assim, conversando, tudo, eles falaram, escuta, vocês todos são da mesma cidade? Não, tem da Venezuela, tem da Colômbia, tem do Peru, tem do Nordeste e tem do Sul do Brasil. Mas eu não entendo, como é que vocês parecem que estão sempre juntos? Essa é a característica que nós temos. Voltando à questão da família, mesma coisa. Quando o pai e a mãe se amam, quando o pai e a mãe oram juntos, quando o pai e a mãe conversam entre si, e a criança observa, papai e mamãe estão conversando, olha, estão abraçados, dão um beijo no outro, são cordiais, são educados quando pedem as coisas, não é, passa o sal, não é assim, pai, por favor, passa o sal, escuta querida, você não fez isso? Eu te falei ontem para você, não falei? Ei, velhinho esquecido. Pronto.
Daí a criança ouve tudo isso. Mas quando vê um ambiente gostoso em casa, o fenótipo dele é produzido de uma maneira correta. E quando cresce, está menos propenso para ter crises no seu casamento. Tá? Agora eu vou falar mais uma coisa. Eu estudei bastante sobre isso, porque hoje é um grande problema na sociedade, na igreja, essas questões aparecem. A questão da homossexualidade, a questão da identidade sexual. Quando numa casa existe muita briga, isso pode afetar, irmãos, a identidade sexual dos nossos filhos. Por favor, me entendam, queridos irmãos, eu não estou falando aqui para condenar, apontar dedo, eu não sei da situação de ninguém, só estou falando isso como uma advertência. Isso é estudo que tem sido feito ao longo dos anos. Isso aí foi um vídeo que foi produzido pela Associação dos Psiquiatras e Psicólogos dos Estados Unidos, um estudo bastante completo. E observando, irmãos, na vida da igreja, a gente contata muitas famílias, dá aconselhamento a muitas famílias, a gente observa isso. Tem base. Então peço aos irmãos, se vocês, no ambiente da família, nós precisamos ter graça e paz. Essa paz, irmãos, não tem preço. Por que hoje existem filhos que não querem ir para casa? Andam na rua, ficam com os amigos até tarde na noite, porque em casa não tem ambiente de paz. Todo mundo quer ambiente de paz hoje. E eu dou graças ao Senhor que hoje na vida da igreja o ambiente é de paz. Por isso que eu falei em Natal, no local, vamos nos preparar, a bênção está chegando forte. Todo mundo quer paz hoje. Quando eles encontrarem paz na vida da igreja, falam, aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou descansar, aqui que eu vou desfrutar. Então, irmãos queridos, no casamento, eu desejo graça e paz a todos vocês. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vimos também a questão da vida e da piedade, a vida interior e a expressão exterior. Vimos também a questão da glória e da virtude. A glória é a meta, é a expressão de Deus na sua plenitude. O casal deve expressar Deus na sua plenitude, em todos os seus atributos. Do lado de Deus nós chamamos atributos, do lado do homem nós chamamos virtudes. Todas as suas virtudes são reflexos dos atributos de Deus. E num casal nós precisamos expressar a glória de Deus. Mas para chegar lá, Deus nos dá as virtudes. As virtudes são o poder e a energia que nos capacitam para nós podermos chegar até a glória. Nós vimos a questão das promessas. Precisamos crer nas promessas de Deus. Quando você começa a crer, nós vamos ver logo logo, milagres vão acontecer na sua vida. Nós vimos que nós somos participantes da natureza divina. E nós vimos que precisamos também vencer um grande obstáculo, que são as paixões que há no mundo e que procuram corromper o nosso casamento. Tá? Então, essa é a base que nós lançamos ontem. Então vamos continuar agora com o versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Eu quero dar uma dica para vocês, queridos irmãos. Todos vocês amam o Senhor, querem servir o Senhor, e vocês leem a Bíblia. Então, é bom que periodicamente marido e esposa possam estudar juntos, ler juntos, mas de qualquer maneira, quando nós estudamos a Bíblia, nós precisamos prestar atenção para cada palavra. Não comam as palavras da Bíblia como se fossem fast food, um hambúrguer com batatas fritas. Não façam isso, né? Não comam como os paulistas, comam como nordestinos. Aqui o pessoal, quando come, desfruta a sua comida, tudo. Quando prepara,
Eu me dei mal na instância, eu falei bem da comida nordestina, falei mal da comida paulista. As irmãs de São Paulo não gostaram. Não gostaram. E na tarde daí, depois na reunião seguinte, uma irmã da Bahia gostou do que eu falei e me levou um prato de acarajé. Só que eu não estou na Bahia agora, daí eu comi, era tão apimentada, mas tão apimentada, que passei mal depois. Toda a diligência, reunindo toda a diligência, tem que parar um pouco, quando lê tem que parar. Por que que fala tem que reunir toda a diligência? Não é só ser diligentes, é reunir toda a diligência. É que nem quando você quer comprar alguma coisa, não tenho dinheiro aqui, daí pede para o seu filho, você tem 5 reais aí? A esposa, você tem 20 reais aí? A gente reúne tudo que tiver na casa para poder comprar aquele negocinho que a pessoa está vendendo na porta que a gente está precisando. Reunir toda a diligência quer dizer, raspar até o fundo do tacho. Pegar tudo que tiver ao nosso alcance, porque não vai ser fácil. Nós estamos falando aqui dos degraus do amor no casamento. Não é uma escadinha bonita. Não é uma escadinha de hotel. Claro, ele está desenhado lá uma escada de hotel, olha, é bem bonitinha a escada. Ali não precisa galgar não, ali é só subir. Galgar é uma escada bastante rústica, como tem numa montanha. Você quer subir no pico da montanha e tudo que você tem são pedras, e você procura encontrar os degraus nas pedras, e você tem que às vezes pular, tem que subir, escalar. Não são degraus fáceis de subir. Por isso, uma pessoa sozinha não consegue subir. Precisa do marido ajudar a esposa e a esposa ajudar o marido. Se o marido consegue subir, o marido precisa estender a mão para a esposa e puxar a esposa para cima. Não é uma ação de uma pessoa só. Não é a ação de um atleta, é de um casal. Os dois têm que subir juntos. E os dois têm que chegar ao destino. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Eu creio que num casamento, quando chegar no dia do juízo, o Senhor vai querer ver o casal juntos. O marido está lá todo assim, estou aqui, Senhor, amém. Cadê sua esposa? Ela muito devagar, não quis chegar não. O Senhor falou, então você não vai entrar no reino até trazer ela. Então, irmãos, não tentem bancar o herói, chegar sozinho, correr na frente. Eu, quando caminho muito rápido. Todo mundo reclama. Esdras, para, vai devagar. Eu lidero viagens. Levo grupos de irmãos para visitar, passear no Bucafé Tour, visitar as igrejas, tudo. E agora, daqui a um mês, nós vamos sair para o Israel Tour, depois visitar algumas igrejas da Europa e participar da conferência em Barcelona. Então, quando eu estou no aeroporto, irmão, eu caminho rápido, e todo mundo atrás de mim, porque no aeroporto tem que ser rápido mesmo. Agora minha esposa tem esse problema de joelho, ela não pode caminhar rápido. Eu estou aprendendo a diminuir um pouquinho o meu ritmo, porque senão eu já estou 2 quarteirões na frente e ela está atrás ainda. Não é você chegar na frente, é os dois chegar juntos. Isso que é importante. Então, reunindo toda a diligência. Toda a diligência. Aí, fala, associai. Associar é acrescentar. Não são itens isolados. Um item está acima de outro item. É uma escada mesmo. Para subir no segundo degrau, você precisa primeiro subir o primeiro degrau. E é galgar, com certo esforço. Então vamos lá. O primeiro item é associai com a vossa fé. Então o primeiro item é a fé. A fé, irmãos, é uma palavra assim que a gente usa muito. O povo brasileiro usa demais a fé, mas usa de uma maneira meio supersticiosa.
Por exemplo, se você for conversar com o pessoal de Natal sobre futebol na rua, assim, a pessoa fala, eu tenho fé sim que um dia o ABC vai ser campeão da Libertadores da América. Tenho fé. Eu tenho fé que o ABC vai ser o campeão do Brasileirão. Que fé é essa? Essa fé é uma superstição. Desculpe. Essa fé não tem base nenhuma, é só um sentimento interior, não é essa fé. Eu tenho fé que vai dar tudo certo. Eu tenho fé. Não é isso. Então vamos conversar um pouquinho. Vamos falar do casal mesmo. Como é que vocês andam? Vamos ler 2 versículos. E daí a gente vai entender. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Aqui fala, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Um grande problema no casamento é que com o tempo nós nos esquecemos que somos cristãos, que nós somos filhos de Deus. Por que há brigas no casal? Por que há desentendimentos? Por que o casamento muitas vezes está estressado? Porque tanto marido como mulher andam pelo que vem. A conta bancária está sem saldo, já está negativa, já está no cheque especial. A saúde não está boa, a situação dos filhos não está boa. Então olha toda a situação exterior. Não é por fé que nós andamos, mas pelo que vemos. O mundo inteiro anda assim. Mas a nossa história com Deus é uma história de fé. É de crer. Nós vivemos nesse mundo cartesiano, no mundo tridimensional, com comprimento, largura, altura ou profundidade. 3 dimensões. Com a 4ª dimensão, sobre a qual nós não temos controle, que é o tempo. Nós não temos controle sobre o tempo. Então, nós vivemos no espaço e no tempo. Só que o tempo a gente não consegue controlar. O tempo vem e você é obrigado a consumir. Você não pode armazenar você não pode armazenar tempo. Eu não posso dizer para o Carlos Silva, Carlos, eu estou muito ocupado, tenho muita coisa para fazer, você me vende 20 horas. Ele não pode me vender 20 horas. As 20 horas dele, só ele pode usar. E quando vem, é consumido na hora, não volta. Não tem como restaurar ou recuperar. Então nós vivemos nesse mundo. E nesse mundo físico, cartesiano em que vivemos, não há milagres. É tudo de acordo com as leis da física, da química, de acordo com a lógica. Então, onde estão os milagres? Existe milagre ou não existe milagre? Existe. O milagre não existe neste universo em que vivemos. O milagre existe num universo paralelo. É onde Deus mora, que a Bíblia chama de terceiro céu. Deus não está limitado ao tempo e ao espaço. Para Deus, tudo já aconteceu. Quando João escreveu o Apocalipse, tudo foi escrito no tempo pretérito, tempo passado, porque para Deus já aconteceu. Deus tem o domínio sobre a dobra do tempo. O tempo volta sobre si e não tem começo, não tem fim. Nós sabemos que Jesus Cristo se encarnou 2000 anos atrás.
Então todos pensamos, Jesus Cristo então foi crucificado 2 anos atrás. Mas se você ler Apocalipse capítulo 13, o que fala lá? Que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Não foi 2000 anos atrás, foi desde a fundação do mundo. Como é que isso pode acontecer? É porque para Deus não existe a questão do tempo e do espaço. E existe hoje, na cosmologia e também na astrofísica, teorias que o Einstein descobriu, e muitas dessas teorias, já há mais de um século, só estão sendo comprovados hoje. Por exemplo, foi no ano passado que se descobriram as ondas gravitacionais. O mundo científico vibrou, mas Einstein previu isso já 100 anos atrás, só que ninguém havia descoberto. Existe também outra teoria, que as pessoas sabem que existe, até hoje não foi comprovado, que existe o chamado buraco de minhoca. Buraco negro já existe hoje. Black hole, buraco negro. São estrelas que deixam de existir e daí ela absorve toda a energia, toda a matéria sobre si mesmo, como se fosse um desmoronamento, uma implosão, e daí surge um ponto de singularidade. E é um buraco negro. Por que chama buraco negro? Porque tudo que passa por ali é absorvido, é sugado para dentro do buraco negro. E chama negro por quê? Porque até a luz é sugada para dentro. Por isso que é negro. Ninguém enxerga, mas as pessoas, os cientistas, medem e veem grandes quantidades de matéria e de energia sendo sugados ali. Nas proximidades do buraco negro existem os buracos de minhoca. E quando você entra, passa pelo buraco de minhoca, você entra num universo paralelo. É outro universo. É nesse universo que Deus mora, Deus vive. E nesse universo acontecem os milagres. Eu já entrei pelo buraco de minhoca muitas vezes. Eu acho que você também. Só que talvez você não saiba. E esse buraco de minhoca está no seu espírito. E é pela fé que você acessa esse buraco de minhoca, que em inglês chama de wormhole. Quando você está aqui, entrando em pânico, a situação aí fora, seja de acidente, seja de morte, seja de enfermidade grave, seja de situações emergenciais durante o dia, você já não consegue mais controlar as suas emoções, você se volta ao Espírito, você invoca o nome do Senhor, de repente, você entra numa outra esfera, de paz, de serenidade. A experiência mais forte que eu tive disso foi quando minha esposa, levando um monte de irmãos para fazer compras durante a conferência de jovens de julho de 2000, sofreu um acidente, e ali eu perdi minha filha. O meu filho quase morreu, mas Deus devolveu ele para nós. Mas a filha de 7 anos e pouco, Deus levou. Quando eu recebi a notícia, minha esposa me ligou. Os 2 filhos meus estavam debaixo da nossa van, com traumatismo craniano. E ali estava o resgate. Eu perdi o chão, irmãos, eu perdi o chão. Eu não sabia o que fazer. Naquele tempo eu ainda não era tão crescido, devia ter pedido para o irmão dirigir para mim, eu peguei o carro e saí em disparada. No meio do caminho eu invoquei. Eu nunca perdi assim, o controle das minhas emoções com aquele momento. Mas daí eu invoquei, orei, entrei no meu espírito, passei pelo portal de acesso da fé, e de repente, a serenidade encheu meu coração, a paz. Já cheguei até o hospital, aguardamos até a minha filha morrer na UTI.
No casamento, irmãos, todos nós precisamos saber onde está esse portal de acesso. Nós devemos viver pela fé e não pelo que vemos. Quem quer um milagre na sua vida, levante a mão. Quem quer um milagre no seu casamento, levante a mão. Pois bem, irmãos, esse milagre não vai aparecer se você viver pela lógica deste universo. Se você só andar pelo que você vê e analisa, nenhum milagre vai acontecer. O milagre só vai acontecer quando você não enxergar com esses olhos físicos, mas você se voltar ao seu espírito e ver pelos olhos do seu coração. Os milagres vão acontecer. Eu vou contar uma história da Bíblia. Quando Jesus despediu as multidões, depois de ter multiplicado os pães, Jesus mandou os discípulos ir adiante do barco, no mar, e Jesus subiu ao monte para orar. Daí, lá no meio, na madrugada, Jesus olhou lá do alto do monte, os discípulos estavam tendo dificuldade para remar. Estavam remando contra o vento e não conseguiam avançar. Daí Jesus decidiu ir até eles. Ele podia ter escolhido ir a nado, mas Jesus, ele tinha várias opções. Daí ele escolheu ir caminhando sobre o mar. Daí ele foi andando sobre o mar. Foi andando. Os discípulos, ao verem Jesus se aproximando, gritaram, apavorados: um fantasma! Irmãos, nós sempre reagimos pelo que vemos. Jesus estava fora do barco neste dia. Numa outra ocasião, Jesus estava dentro do barco. Jesus estava dormindo no convés do barco. Havia uma tempestade. Os discípulos lutando contra a tempestade, eles estavam acostumados com o mar. E vendo Jesus dormindo, eles foram lá acordar Jesus. Jesus, você não se importa que a gente vai morrer, fica dormindo aí? Estavam apavorados também, gritando de medo. Daí Jesus se levantou, acordou e repreendeu os ventos, repreendeu as águas e houve grande bonança. Daí Jesus falou: por que vocês duvidam? Por que vocês têm pouca fé? Essa é a nossa reação. Não é uma questão de Jesus estar no barco ou fora do barco. Para nós parece que é indiferente. Com Jesus no barco ou fora do barco, a gente está sempre gritando. A gente está sempre apavorado. Por quê? Porque a gente vive pelo que vê. Nós nos parecemos com incrédulos, nós somos crentes incrédulos. Jesus está no nosso barco e a gente parece que isso não faz diferença nenhuma. Eu espero, irmãos, que nós comecemos a ser casais crentes. Somos ou não somos crentes? Crente não é o que o pessoal fala fora. É crente, crentão, crente. Crente quer dizer aquele que crê. Você crê em Deus? Você crê que no seu casamento tem Deus? Daí, Jesus falou: calma, sou eu, pare de gritar. Daí Pedro sempre toma a frente, é sempre o primeiro a falar: ó Jesus, se és tu, então manda-me ir ter contigo sobre as águas. Daí Jesus falou: então vem. E Pedro então saiu do barco e andou sobre o mar. Um milagre. Aqui eu quero passar uma dica para vocês. Eu quero dar uma definição prática da fé. Claro, nós temos a definição da fé que está em Hebreus. Hebreus capítulo 11, vou ler para vocês. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Você espera algo, ainda não recebeu, mas você tem certeza que vai receber. Isso é fé. É a convicção de fatos que se não veem. Está vendo, irmãos? A fé está sempre ligada a coisas que você não consegue ver. Quando você consegue ver, já não é mais fé, é lógica. Muitas das coisas que vocês como os casais desejam, para vocês mesmos, para os seus filhos, tudo, vocês ainda não viram. A questão é se vocês creem ou não creem.
Se vocês creem, o milagre vai acontecer. Se vocês não crerem, não vai acontecer o milagre. Então, a fé é a convicção de fatos que se não veem. Essa é a definição bíblica da fé. Agora eu vou dar uma definição prática para vocês da fé, baseada nessa história de Pedro, andando sobre o mar. Fé é a sua reação à palavra de Deus. Qual é o segredo aí? O segredo é que tem de ter a palavra de Deus. Se não houver a palavra de Deus, não se movam, não se mexam, não cometam asneiras. Pedro agiu sobre a palavra de Deus. Jesus falou: vem. Então ele saiu. Queridos casais, por isso que vocês dois, marido e esposa, precisam estar sintonizados com Deus. Vocês dois precisam estar sintonizados entre si primeiro. E os dois sintonizados como duas antenas parabólicas voltadas para Deus, para captar a mensagem de Deus. Busquem o Senhor para as decisões da sua vida, decisões financeiras, decisões de trabalho, decisões para a empresa, decisões para os filhos, decisões de mudança de uma cidade para outra, assim por diante. A oração juntos é algo importantíssimo. Não é o marido orando sozinho procurando resposta, não é a esposa orando sozinha buscando resposta. Tem de ser os dois, com as mãos dadas ou abraçados, orando juntos para buscar uma resposta conjunta. E quando há confirmação, os dois sentem a mesma coisa. Os dois têm que ouvir Deus dizendo: vem. E quando vocês ouvirem: vem, pode dar o passo, pode sair do barco. Vocês dois vão andar sobre o mar. Agora, se não ouvirem o vem, não cometam a besteira de sair do barco, vocês vão afundar. Não sejam supersticiosos. Hoje, desculpe falar assim, o cristianismo explora muito os sentimentos supersticiosos do povo. Daí usa o misticismo para atrair as pessoas. Um copo de água na frente da televisão, comprar o algodão ungido, uma caneta ungida, essas coisas. Vocês têm de conhecer toda a palavra de Deus, é o que está na Bíblia. O que não estiver na Bíblia, se contraria a Bíblia, não é a palavra de Deus. Por mais que você sinta que a mensagem veio de Deus, vocês precisam checar com a Bíblia. A Bíblia é a nossa referência. Tem uma irmã que deixou o marido dela e foi viver com outro homem, está em fornicação. Recentemente falei com um filho dela, e ele estava bastante chateado com tudo. Eu falei: orem pela sua mãe, ela está em pecado. Eu acho que ele falou com a mãe, daí a mãe mandou uma mensagem no WhatsApp, brava comigo. Sabe o que ela disse? Eu tenho paz em estar com esse homem. Deus aprova. Eu sinto, tenho certeza que Deus aprova. Eu pergunto: isso é fé? Não é fé, porque não bate com a palavra de Deus. Tudo que vem da fé tem que corresponder à palavra de Deus. Pratiquem isso e ensinem isso para os seus filhos. Tá. Então, nós devemos saber que fé é nós agirmos sobre a palavra de Deus. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre fé. Além desse assunto da lógica, dessa questão da lógica que é contrária à fé, que nós já vimos. Vamos ler também esse versículo de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Aqui diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem. Está vendo, irmãos?
A gente tem a tendência de atentar, de só prestar atenção para as coisas que se veem, as coisas que a gente consegue enxergar, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Num casamento, eu vejo vocês como casais, todos casais lindos, irmãs lindas e os irmãos simpáticos. Mas a beleza que eu enxergo mais é a beleza que emana do interior de vocês. Claro, para se casar tem que ter atração física. Marido e mulher tem que gostar de ver um ao outro. Tem a beleza física. Isso, Deus criou o homem assim, o ser humano assim. Mas com o tempo, o casal envelhece. E a beleza física vai indo embora. O cabelo começa a cair. E eu falo para os irmãos, né? E daí quando vai pegar um negócio no chão, ai, crac, 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 crac. Daí, tá ficando velho, Esdras? Daí, não estou ficando mais velho, estou ficando mais crocante. Então, e minha esposa? Eu já tenho 65, minha esposa um pouquinho menos. Não somos mais aqueles, quando casamos tinha 20 e poucos anos, mas eu estou mais apaixonado por minha esposa hoje que quando me casei. Fisicamente, tanto ela como eu estamos envelhecendo. A beleza exterior vai indo, mas o que me atrai nela é a beleza interior dela. Essa beleza não tem preço. Então, as coisas externas, as coisas que se veem, são temporais. Mas as que se não veem, o que está dentro dela, o dentro de você, é eterno. Louvado seja o Senhor. Então vamos rapidamente agora ainda falar sobre a fé. Vamos ler Gênesis 1:1. Eu acho que não precisa nem ler, só vou citar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que Deus criou o universo? De que maneira? Daí vem ele, e disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus. Então a fé, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês, não vem assim do ar, não vem do céu. Esse primeiro degrau tem que estar bem fundamentado, porque os outros degraus vão depender desse primeiro. A fé está fundamentada na palavra de Deus, e na vida da igreja, algo que nós prezamos, algo que nós valorizamos, é a palavra de Deus, é a economia de Deus. Por isso que ontem eu falei sobre isso, é a vida da igreja. Então, como casais, queridos irmãos, leiam a Bíblia, número 1. Número 2, leiam os livros. Leiam os livros. Os livros da editora, todos que nós tivermos. Todos os livros que nós temos. Os livros que nós recebemos como legado daqueles que foram antes de nós. Do irmão Watchman Nee, do irmão Witness Lee, os estudos vida. Leiam. Claro, irmão, tem alguns trechos que precisamos realmente adaptar, corrigir, por causa de certos extremismos que havia no passado, mas de uma maneira geral, é a nossa fundamentação. Leiam, desfrutem. Nós precisamos ter a palavra de Deus. Somente quando temos a palavra de Deus, que a nossa fé vai ser genuína e forte e sólida. Então, vamos ler Hebreus 11:3. Quem não tiver a Bíblia não tem importância, é só prestar bastante atenção. Aqui fala, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De que maneira foi formado o universo? Pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, a palavra de Deus é o que cria.
O que não existe, vem a existir. O que é invisível, se torna visível. Eu creio que tem coisas no casamento de vocês que ainda não existem, que vocês gostariam que existissem. Por exemplo, de repente, falta o perdão. O marido magoou a esposa, e a esposa não consegue perdoar. Mas também sabe que não pode separar. Mas essa mágoa fica corroendo o seu coração. É aí que entra a fé. A palavra de Deus pode produzir o perdão. Onde esse perdão não existe, ela passa a existir. A palavra é o que cria. Então Deus criou o universo através da palavra dele. O universo foi formado pela palavra de Deus. Aqui eu vou abrir um pequeno parêntese para explicar algo que tem uma aplicação tremenda para o nosso casamento. Existem muitas teorias na cosmologia e astrofísica sobre a origem do universo. Um monte de teorias. A teoria mais aceita hoje é a teoria do Big Bang. Eu uso esse termo Big Bang, com a pronúncia americana, porque é muito melhor. A pronúncia brasileira é Big Bang. Bang, o americano é bang, denota uma explosão. Por isso que as coisas nos Estados Unidos funcionam melhor. O revólver americano, brasileiro faz bang bang. O revólver americano é bang bang. O relógio brasileiro faz tic-tac, tic-tac. O relógio americano faz tic-toc, tic-toc. Por isso que eles são mais rápidos. A modalidade esportiva brasileira é ping-pong, ping-pong. O americano é ping-pong, ping-pong. E o chinês é ping-pong, ping-pong. Por isso que o campeão sempre é chinês. Ping-pong, nunca vai ser campeão. O brasileiro faz piquenique. O americano faz picnic. Entendeu? Bom, então, eu prefiro o bang. Que denota o bang? Uma explosão. A teoria é que antes havia só um ponto de singularidade. Não havia nada. O universo era um vazio. Não havia universo. Havia só Deus. E um ponto de singularidade. Que é uma coisa minúscula, invisível, mas ele está concentrada toda a massa, toda a energia que Deus criou, está tudo ali. De repente, bem! Assustei vocês? Assustou minha esposa? Até hoje ela não ficou acostumada. Bem! Uma explosão. Como é que veio essa explosão? Pela palavra de Deus. Haja luz, haja universo, bam! E desde então o universo explodiu e está se expandindo até hoje. Nós temos milhões de galáxias, bilhões de sistemas solares. E o universo está se expandindo até hoje. Eu quero aplicar isso na nossa vida, no casamento. O que causa essa explosão? O que causa o Big Bang? É a palavra de Deus. O seu casamento está em dificuldade? Então vou dizer para você o que o seu casamento precisa. O seu casamento precisa de um bang, de uma explosão. Implodir o que não é de Deus e explodir o que é de Deus. E esse bang, essa explosão no seu casamento vem pela palavra de Deus. As coisas que não existiam começam a existir. Onde não havia o amor agora brota 1 milhão de vezes mais forte. Onde o amor estava morrendo. Onde não havia perdão, agora o perdão aparece. Eu oro a Deus para que no casamento de cada um de vocês haja esse Big Bang.
uma explosão no seu casamento. Talvez alguns de vocês, como casais, já estão servindo o Senhor por anos, mas você sente que o amor pelo serviço, o amor pela igreja está morrendo. Bem, tem que haver uma explosão. Talvez o casamento de você entre numa rotina, você sente que não tem mais amor, você e sua esposa já não gostam mais de ficar juntos. Bem, tem que ter uma explosão. O que é renovação? É explosão. Mas essa explosão só vem pela palavra de Deus. Não tome a palavra de Deus de maneira morta, tome a palavra de Deus de maneira viva. Louvado seja o Senhor. Vamos ler também Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Eu não vou ter tempo para cada um desses itens, é riquíssimo, mas não vou ter tempo. Nós precisamos terminar um pouquinho antes hoje, né? Então, eu vou só falar essa frase agora. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tá? Então, nós vimos que as coisas são formadas, são criadas pela palavra de Deus. Agora, o terceiro item. Todas as coisas são sustentadas também pela palavra de Deus. O que sustenta o seu casamento é a palavra de Deus. O que sustenta o universo hoje, os planetas em suas órbitas, as galáxias, a nossa Via Láctea em seu percurso, tudo é a palavra de Deus. É a palavra do poder de Deus. E o que sustenta o seu casamento, o que vai sustentar a criação dos seus filhos, é a palavra do seu poder. Vamos ler também Colossenses 1,17. Aqui fala, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aqui não diz nele tudo existe, aqui fala nele tudo subsiste. Muitos casamentos já existiram, hoje não existem mais. Não é suficiente só existir. O casamento de vocês precisa subsistir. Agora, quando falo de subsistir, é existir sobre um substrato, existir sobre um fundamento, uma base inabalável. Essa base inabalável é Cristo. Essa base inabalável é a sua palavra. Essa palavra de Cristo é o que sustenta o seu casamento. É a palavra do seu poder. E nele, em Cristo e em sua palavra, o seu casamento vai subsistir. À tua direita, esquerda, os casamentos vão se indo, sendo destruídos, mas o seu casamento subsiste. Irmãos, no mundo do século 21, não se apeguem às filosofias, às ideologias, ao misticismo, se apeguem à palavra de Deus. É o que mais falta hoje. Eu falei no local em Natal, é a grande estratégia do inimigo, fazer com que nós não leiamos mais a palavra de Deus. Quando estava na reunião em Natal, levante a mão. Mais da metade não estava, então por causa disso eu vou contar a historinha do casal que convidou o pastor. Essa é uma história que pode muito bem ser verdadeira. E eu creio que talvez descreva a situação de muitos aqui. Eu tenho medo disso, porque eu já fiz um teste. Pedindo para os irmãos fechar os olhos, ninguém olhar para o lado, ninguém olhar para frente, só cada um por si, e levantar a mão aqueles que leem regularmente a palavra de Deus. Só 30% levantou a mão.
Hoje nós servimos, vamos para a reunião, fazemos um monte de coisas, pregamos o evangelho. Claro, além das atividades normais nossas, cotidianas. Nós não temos tempo para ler a palavra de Deus, nem para orar. Como é que o Senhor vai avançar em nós? Então esse casal convidou o pastor para jantar. Um pastor que eles amavam muito, apreciavam muito, daí o pastor foi jantar. Daí a esposa preparou aquela comida e também serviu o jantar com os seus melhores pratos, com a melhor louça e também os talheres de prata que ela tinha recebido de presente muitos anos atrás no casamento dela. E daí colocou os talheres e tudo, comeram. Quando terminaram de comer, o pastor se despediu, agradeceu pelo belo jantar e foi embora. Daí a esposa recolheu a mesa e tudo, foi lavar a louça, e daí quando foi guardar tudo, foi emparelhar os talheres, faltou um garfo. Querido, faltou um garfo. Vamos procurar. Procurou no lixo, não estava. Procurou debaixo da mesa, não estava. Procurou na pia, não estava. Não encontraram. Daí a esposa falou, o pastor levou o garfo. O marido, não, que é isso? Não, levou sim, não está em nenhum lugar. Pastor ladrão. Daí, passou um ano. Daí o marido falou, vou convidar o pastor de novo. Não, não vai convidar não. Levou meu garfo. Não, não pode falar isso, não tem prova. Não vai. Tá bom, concordaram, convidar de novo. Daí o pastor chegou. Só que ela daí dessa vez não colocou mais os talheres de prata, colocou aqueles bem vagabundos, bem comuns. Serviu o jantar, tudo, conversaram, e a esposa, todo o jantar ficava de olho no pastor. Daí acabou o jantar, não, chegou no final, na sobremesa, ela não aguentou. Um ano de angústia, não aguentou. Ela falou, pastor, me diga uma coisa. Sim, minha irmã, que tens para perguntar? O senhor levou o garfo no ano passado, depois do jantar? Minha irmã, como pode me acusar uma coisa dessas? Eu não levei o seu garfo. Pois é, pastor, não encontrei mais o garfo, desapareceu. Pois bem, veja bem, minha irmã, eu coloquei aquele garfo dentro da sua Bíblia. Entenderam ou não? O ano inteiro ela não abriu a Bíblia. Se tivesse lido a Bíblia, teria encontrado o garfo imediatamente. Irmãs queridas, vocês querem encontrar o seu garfo? Vão para casa e abram suas Bíblias. O seu garfo perdido está lá. Tá? É a palavra que vai nos sustentar. Bom, vamos avançar. Vamos subir a escada mais? Vamos subir mais uma escada. Fé. Então o primeiro degrau é a fé. Vamos para o segundo degrau. O segundo degrau é a virtude. Associe com a vossa fé a virtude. A virtude. Vamos ler Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Virtude. Como já falei antes, a virtude são os reflexos dos atributos de Deus. Do lado de Deus são os atributos. Quando esses atributos estão dentro de nós, então se tornam as virtudes. Essas virtudes constituem a beleza interior do marido e da esposa. Irmão, nós temos de aprender, na vida da igreja, como casais, um grande problema que nós tínhamos no passado, é que muitas vezes, e nisso o marido é mais culpado que a esposa, nós levamos tudo para o lado espiritual. A esposa está passando por uma angústia, ela chora, e o marido fala, para de ficar na alma, vai para o espírito. Não é assim que se faz. O ser humano é um ser tripartido. Tem o espírito, tem a alma
e tem um corpo. E nós precisamos cuidar das 3 partes. Não existe esse negócio, só está no espírito. Entendam bem o que eu quero dizer. O espírito tem que dominar. Mas nós não podemos cortar a alma, desaparecer, tirar a alma de cena. Não, nós temos o ser humano. O ser humano, quando Deus nos salvar, a Bíblia fala claramente em 1 Tessalonicenses 5,23, que o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados íntegros. Eu tenho pregado bastante para as lideranças no interior de São Paulo, sobre o bem-estar de um líder. Um líder só vai poder desempenhar bem, quando ele se sentir bem no seu espírito, se sentir bem psicologicamente, e se sentir bem fisicamente. Senão é difícil de servir. Então as virtudes são o que está dentro de nós. É a beleza interior. O grande problema no casamento é que nós somos, na vida da igreja, talvez aprendemos de uma maneira errada. Nós somos só espirituais, somos como se fôssemos anjos. E não nos preocupamos com a parte humana. Na verdade, a parte humana é a parte mais essencial do casamento. Precisamos cuidar da parte humana. Então vamos lá, a parte das virtudes. As virtudes estão em oposição aos defeitos. Tem alguém aqui que é 100% virtuoso? Não tem defeito nenhum? Alguém? Eu queria conhecer. Eu acho que todos nós temos virtudes e temos defeitos. Então, nesse ponto, nesse degrau, o esforço que nós temos que fazer é você redescobrir o seu cônjuge. O marido precisa redescobrir a sua esposa, quem ela realmente é. Será que você conhece bem a sua esposa de verdade? Será que você conhece seu marido de verdade, quem ele é? Muitas vezes as esposas ficam falando mal dos seus maridos para outras irmãs. E o marido também fala mal da sua esposa para os outros irmãos. Quantas virtudes ela tem? Quantas virtudes ele tem? Então é importante, queridos irmãos, redescobrir as virtudes. Defeitos todos nós temos. Mas o amor cobre todos os defeitos. A questão é se existe o amor ainda. Quando vocês eram solteiros, será que esses defeitos não existiam? Já estava lá. Só que, querido irmão, você era cego. Você estava cegado pelo amor, pela paixão. A minha princesa é perfeita. E as irmãs também, os defeitos do seu marido já estavam lá, bem à vista, só que você não enxergava nada. Por quê? Porque você o amava, tinha paixão por ele, o amava, e esse amor que você sentia por ele, fazia de você cego. Esse é o grande milagre do amor. Esse amor, esse milagre do amor acontece com Deus também. Quando Deus olha para a igreja, Ele vê um candelabro de ouro. É de ouro? A igreja em Tiatira era de ouro, mas Deus via um candelabro de ouro. A igreja em Tiatira tinha fornicação, tinha idolatria, mas quando Deus olhava, era candelabro de ouro. Quando Balaão foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, Balaão subiu lá e quando viu, ele proferiu as palavras de Deus. Ele falou: não vejo pecado em Israel, nem iniquidade nas tendas de Jacó. Aquelas tendas eram pretas de pecado, mas quando Deus olhava, não vejo nada. Por quê? Por causa do amor. Quando temos amor, nós não vemos defeitos. Quantas vezes eu assisto no noticiário, quando dá rebeliões nas penitenciárias, e tem incêndio, queima os colchões, tem gente sendo morto lá dentro, as mães ficam tudo na frente da penitenciária, entre aspas, rezando pelos seus filhos e tudo. Daí vem um entrevistador do noticiário, e seu filho está lá dentro? Pois é, o meu filho é um santo.
Um santo, ele matou tanta gente, ele é um santo para a mãe, porque a mãe ama o filho. Para a mãe, o filho é um santo. Ela não vê defeito no filho. Quando o marido e a esposa se amam, não vê os defeitos. Como eu falei ontem, quando você se ama, só pega na mão. Quando não se amam mais, só pega no pé. Então isso é um sinal, principalmente diante do Senhor. Tem alguém que é noivo? Alguém que é noivo aqui? Não? Todo mundo casado? Então ajudem seus filhos. Recomendem seus filhos. Olho vivo antes de casar. Mantenha os olhos abertos. Não seja um chinês antes de casar. Depois de casar, sim, vira um chinês. Depois de casar, tem que fechar o olho. Vamos ler 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. Aqui também se pode entender, o amor cobre multidão de defeitos. Como é bom ter o amor. Louvado seja o Senhor. Então, redescubram o seu cônjuge. Pense um pouquinho, todas as coisas boas da sua esposa, todas as coisas boas do seu marido. Isso é importante. Vamos subir, mais um degrau. O próximo degrau é o conhecimento. Com a virtude, o conhecimento. Filipenses 3:8. Vamos ler Filipenses 3:8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Isso se refere a Cristo, mas eu quero aplicar esse versículo também com relação à esposa, com relação ao marido. Conheça melhor o seu marido, conheça melhor a sua esposa. Ah, mas eu já conheço. Irmãos, não fale tão rápido. Talvez vocês já estejam casados por 30 anos, mas ainda não conhecem muito bem. Redescubra o seu cônjuge. Tem muita coisa que você vai descobrir, coisa boa. Tenha um conhecimento pleno do seu cônjuge. Não conheça mais o seu cônjuge segundo a carne. 2 Coríntios 5,16 diz o seguinte, 2 Coríntios 5,16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Por que há brigas? Porque nós conhecemos uns aos outros segundo a carne. Parem de conhecer uns aos outros segundo a carne. Conheça melhor o seu cônjuge. Coloque uma lista. Talvez você precisa ficar mais ciente quem é a sua esposa, quem é seu marido. Escreva numa lista todas as suas virtudes, tudo que ela faz de positivo que alegra você. Coloque também uma lista de defeitos e compare. Eu acho que vai ter muito mais virtudes que defeitos. Próximo, domínio próprio. Domínio próprio. Voltando à questão do conhecimento, né, sobre defeitos, virtudes, também está em relação à virtude que nós vimos, né? Antes de casar, vocês já estão casados, né? Antes de casar, nós precisamos aconselhar os irmãos. Então nisso os irmãos responsáveis das igrejas precisam ajudar. Nós não damos nenhum curso, nada, mas não seria má ideia orientar os que vão se casar. A gente pode salvar muitos casamentos no futuro. Muitos se casam só por paixão exterior, coisa assim, atração física.
mas na verdade não tem uma verdadeira química. E lá na frente vão ter problemas e se separam. Precisa orientar. Precisa orientar. Precisa fazer o marido, o noivo, ou o namorado e namorada, abrir bem o olho, ver os defeitos um do outro. Porque são os defeitos que separam. E veio o seguinte: mas eu amo essa irmã. Ama agora, né? O defeito que ela tem, você vai conseguir aguentar o resto da sua vida? Tem que pensar nisso. Eu amo esse irmão. Tá. Qual é o defeito? Eles têm esse defeito assim, assim. E você vai aguentar o resto da sua vida? Nós temos que ajudar os jovens. Outra coisa, ninguém casa só o homem com a mulher. Quando casa, casa com a família inteira. O homem casa com a família da esposa, é a família inteira da esposa. Eu gosto de você, mas não gosto de seus pais. Vai ter problema no futuro. A esposa gosta do marido, mas detesta os irmãos dele. Então vai ter problema. Então tem que orientar, tá? Tem que orientar. Depois que casou, daí os defeitos não tem mais como evitar. Tá bom? Então tem que ter conhecimento. Vamos agora ao domínio próprio. Próximo degrau é associando com o conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio é uma virtude que está em vários lugares. Ele está em Gálatas 5:23. Gálatas 5:23. O fruto do Espírito o versículo 22 fala, daí continua, no versículo 23, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio é dominar as manifestações da sua alma, da sua personalidade. Raiva, impetuosidade, gritaria, brigas, todas essas coisas. É uma das coisas que mais danifica o casamento. Briga. Irmãos, quando briga, a gente fala coisas das quais a gente se arrepende mais tarde. São palavras irreparáveis que a gente fala. E mais tarde a gente pede perdão, mas o dano já foi causado. É que nem você fincar um monte de pregos deste tamanho num pedaço de madeira. Crava todos aqueles pregos lá, depois você pede perdão, arranca tudo. Os buracos ficam. E é difícil para a pessoa perdoar depois. Então quando briga, às vezes talvez a briga seja inevitável. Se puder evitar é bom. Mas se é brigar, vamos brigar no espírito. Eu vou brigar com você agora. Vou brigar. Vamos invocar o nome do Senhor 10 vezes antes de brigar. Senhor Jesus, invoca 10 vezes. Agora eu vou brigar, vamos lá. Você consegue brigar? Mas o problema é quando briga, irmãos, na sua alma, na sua raiva, você fala a palavra, Satanás usa a sua boca para proferir coisas, você machuca as pessoas. E eu já falei, essas brigas têm consequências drásticas, não só no casamento, mas também nos nossos filhos. Causam traumas neles. Onde já falei, afeta a identidade deles, até sexual. Então, por isso, irmãos, não é o primeiro degrau, é o quarto degrau. Não é fácil ter domínio próprio no casamento. Por isso que nós precisamos exercitar o Espírito. Viver no Espírito. Faça um pacto. Toda vez que quisermos brigar, vamos orar juntos antes de brigar. Senhor Jesus, vou brigar com a minha mulher agora. Me ajuda a ganhar a briga, Senhor. Senhor Jesus, ela está muito errada. Senhor, eu conto contigo. Coopera comigo, Senhor, para que nessa briga eu ganhe e ela realmente veja que está errada. Amém. Obrigado, Senhor. Daí você vai brigar. Que tal orar assim, Você dá risada, irmãos, mas é muito bom.
Eu não tenho tempo para falar muito mais. Vamos para o próximo, para o quinto degrau. Não, agora é o quinto, perseverança. Com o domínio próprio, a perseverança. A perseverança é mais que paciência. Tem o item paciência. A perseverança também tem a noção de não desistir. Nós temos o livro Casamento, Investir ou Desistir. Vários já desistiram do casamento. É porque faltou a perseverança. Subiram até o 4º degrau, não conseguiram subir o 5º degrau. Desistiram. Não desista tão fácil do seu casamento. Vamos ler Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Olha só. Vamos continuar lendo, daí a gente vai pegar um padrão aqui. Hebreus 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tá? Vamos ler mais um? Tiago 1:3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Romanos, nós vimos em Romanos, tribulação, perseverança. Aqui, provação, perseverança. E Romanos 8, 17b. Na segunda parte. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Quando o casal sofre, seja por dívidas, seja por tribulações, perdas ou outras coisas, muitas vezes vem a ideia de querer desistir. E às vezes é por causa de realmente conflitos mesmo entre o marido e a esposa. E isso é uma grande tribulação. Uma grande tribulação. Existe um ditado aí, minha esposa é minha cruz. Eu tenho que tirar isso aqui da cabeça. Um homem foi lá para a missa, ouviu a pregação do padre, aí ele voltou para casa, carregou a mulher nos braços, começou a dançar com ela, tudo. A esposa falou: puxa, querido, você mudou, você ouviu o que o padre falou hoje? Você mudou, graças a Deus, a palavra deve ter sido muito boa. Ele falou: pois é, o padre falou que eu preciso carregar minha cruz com alegria. O marido está na UTI agora, mas está bem. Não é esse conceito. É o conceito de os dois andar juntos, perseverar juntos. Quando minha esposa e eu perdemos a nossa filha, sofremos muito, 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 muito. Hoje eu dou graças que nós sofremos juntos. Não foi ela que sofreu sozinha, nós sofremos juntos. E para mim o grande apreço que eu tenho pelo casamento é que no casamento tem momentos de grande alegria, mas também momentos de tribulação, de tristeza. E a gente passa todo esse tempo juntos, amadurecendo juntos, crescendo juntos, aprendendo juntos. Quero dar um conselho. A essa altura do campeonato, não tentem mais mudar um ao outro. Quando eu soube que o Gerson e a Maria estariam no evento, aqui nesse Comunhão de Casais, eu falei para o Jobson: quem deve dar a palestra ou a palavra não sou eu, é ele. Ele é qualificado.
Estão juntos já há 58 anos. E eu vejo tanto amor, tanta paixão. Isso é uma inspiração para nós. Assim que deve ser o casamento. Isso é uma inspiração. Não tente mais mudar um ao outro. Eu sei que o Gerson, eu trabalhei com ele há muitos anos, ele é um páreo duro de encarar. Esse capitão é muito difícil. E a Maria aguentou ele todo esse tempo. A Maria é uma vencedora já. E a Maria não tentou mudar ele não. Ama do jeito que ele é. $60. Vai chegar a 60. Bodas de diamante. Louvado seja o Senhor. Irmão, se vocês estão juntos já há 25 anos, 30 anos, se não mudou até agora, não vai mudar mais. Não tente mudar agora. Tá certo? Uma coisa eu aprendi, e isso eu apliquei também na vida da igreja. Aprenda a administrar as diferenças. E mais uma ainda, que eu quero dizer para vocês. Aprecie as diferenças. Pedro falou lá em Brasília, eu sou 100% um, ele falou o que eu também falaria. Na vida da igreja, o que nós temos é a diversidade. Não tente, irmãos, uniformizar tudo. O bonito da igreja é a diversidade. Olha o seu corpo. O seu corpo tem diversidade. E todos os membros estão aqui juntos. Não quer dizer com isso que todo mundo tem de concordar com tudo. Não. Mesmo não concordando com tudo, nós somos um. Isso que traz a glória para Deus. No casamento é igual. O casamento, todo mundo fala, são as duas metades de uma melancia. É o meu par, o meu complemento. Complemento quer dizer o quê? O que me falta, ela completa. O que falta para ela, eu completo. Nós somos diferentes em quase tudo. Na comida, muito mais. Eu amo o fruto do mar, ela é alérgica ao fruto do mar. Eu amo pimenta, ela não gosta de pimenta. Eu amo o café, ela fica tonta quando toma café. O que eu vou fazer? No dia das mães, eu vou levar ela para o fruto do mar apimentado? Comer comida, fruto do mar apimentado? Não. Ela adora lentilhas. Eu detesto lentilhas. Então, quando eu viajo, é a libertação dela. Ela faz lentilha para ela comer em casa. Nós somos diferentes em muitas coisas. Eu tenho uma mania, eu abro as gavetas e esqueço de fechar. Então ela sabe onde eu estive, pelas gavetas abertas. Vai brigar comigo por causa disso? Então digamos que tem um marido que faz isso, daí a esposa briga, daí o marido morre. Daí o marido que deixa a gaveta aberta morre, está no cemitério. Daí a esposa está sozinha. Eu tenho certeza que ela vai dizer, como eu gostaria que as gavetas estivessem abertas por toda a casa. Ou seja, que meu marido estivesse vivo. A gente só vai sentir falta quando a outra parte não estiver mais. Valorizem. Olhe para o marido do seu lado, olhe para a esposa agora, bem no olho, e aprecie, valorize o que você tem. Valorize. Deus deu sua esposa para você. Deus deu um marido para você, é a pessoa perfeita para você. Não tem outro melhor. Eu quero dar mais um conselho. Aprenda a apreciar a vida a dois. Valorize essa vida a dois. Desfrutem a vida a dois.
A vida é curta já. Tenham qualidade de vida em casa. Quando o marido chegar em casa do trabalho, a esposa chegar em casa do trabalho, que os dois possam estar lá, felizes de ver um ao outro, conversando, sendo companheiros, sendo amigos. Aquela louça que vocês ganharam de presente de casamento, está guardado lá em cima, lá, para usar em ocasiões especiais, e até hoje, depois de 30 anos de casado, nunca houve essa ocasião especial. Tira essa louça e use. Ah, mas os netos vão quebrar. Que quebre! Mas use, desfrute. Aqueles cálices estão lá, aqueles 12 cálices que você recebeu, tire, para colocar guaraná dentro. Desfrute os seus cálices. Tem 12, se quebrar 3, tem 9 ainda. Um ano atrás falei para o professor, vamos usar esse negócio aí, guardando para ocasião especial. Eu sei qual que vai ser uma ocasião especial, quando no meu velório, daí vai usar, né? Aí não, vamos usar enquanto a gente está vivo. Desfrute, saiam para passear, com as mãos dadas, saiam para fazer caminhadas juntos, façam coisas juntos, aprendam a encher o tanque um do outro. Sabe, né, irmão? Nós não somos de ferro, nós temos um tanque. Não estou falando tanque, o tanque espiritual tem que estar cheio, agora estou falando tanque psicológico. Fazer coisas junto para a gente estar bem psicologicamente, ter motivação para trabalhar, para poder servir, estar na vida da igreja. A nossa linguagem corporal transmite energia, alegria e, puxa, é isso que ganha as pessoas. Louvado seja o Senhor. Aprendam a passar todos os momentos de alegria e tribulação com seu cônjuge. Isso não tem preço. Mais um degrau. Próximo é com a perseverança a piedade. 1 Timóteo 3,16. Vamos ler 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Aquele que foi manifestado na carne. O casamento, o casal, é Deus manifestado na carne. Eu já falei isso ontem. Vocês são representantes de Cristo e a igreja. Quando as pessoas olham para vocês, eles devem ver Deus. Vida e piedade. Vida interiormente, piedade exteriormente. Louvado seja o Senhor, expressando a Deus. Agora os dois degraus finais, com a piedade, a fraternidade, ou o amor fraternal. 1 Pedro 1,22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aqui fala do amor fraternal. Aqui, irmãos, eu quero desenvolver um pouquinho mais. Marido, olha para a esposa que está do seu lado. E esposa, olha para o marido que está do seu lado. Quem que é ele? Quem que é ela? Quem que é ele? Quem que é ela? Primeiro, é o seu marido, é a sua esposa. Isso está na cara. Segundo, ele é também teu irmão em Cristo. Também é a tua irmã em Cristo. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. A gente só se trata um ao outro como marido e esposa. Se esquece que ela é uma irmã, que sua esposa é uma irmã, que seu marido é um irmão, e que ele e ela precisam ser também apacentados. Especialmente aos irmãos da liderança, eu quero falar para vocês. Vocês são muito requisitados depois de uma reunião. Forma fila para orar, para ter comunhão. Só para falar para os maridos. Vocês estão lá,
E a esposa, quando acaba a reunião, não pode ir para casa, tem que ficar no cantinho lá orando, olhando, você lá atendendo um irmão atendendo uma irmã, e lá você orando, amém, com toda a paciência, e a esposa fala, puxa, meu marido é tão amoroso, tão paciente, tão benigno, tão bondoso, meu marido, puxa. Daí vem a irmã, pede uma oração, irmão, eu tenho um negócio, eu tenho situação, eu preciso orar sobre o irmão, e seu marido, amém, amém, puxa, todo paciente. Daí ora, Senhor, abençoe essa irmã, tá? Daí vem outro irmão e ora e assim por diante. Daí no caminho para casa, quando chega em casa, a esposa fala para o marido, que orou com todo mundo no local, querido, eu também tenho dentro de mim uma angústia, eu queria falar para você, também pedir oração. Não tenho tempo agora não. Está vendo? Você não está encarando ela como minha irmã, só como minha esposa. Então, eu nunca falei isso em Natal, muitos de vocês devem ter ouvido de outros lugares que eu dei, então agora eu quero dar um conselho, querida irmã, esposa de um irmão de serviço, irmão responsável, você quer a oração do seu marido? Só tem um caminho, entre na fila no local. Isso não pode acontecer entre nós. Tem uma irmã que pediu para o irmão responsável o seguinte, irmão, por favor, me arranja um quartinho aqui no local, eu e meu marido vamos nos mudar para cá. O irmão responsável falou, mas irmã, que negócio é esse? Você tem uma casa tão grande, com piscina, com churrasqueira, tantos quartos, você quer vir morar aqui num quartinho no local? Pois é, meu irmão, pois é que o meu marido aqui no local é maravilhoso, eu quero o marido do local, eu não quero o marido de casa. Vocês me entenderam? A esposa é sua irmã, seu marido é seu irmão, você precisa orar um pelos outros. Você precisa, marido, sua esposa está doente, impor as mãos sobre ela e orar pelas suas enfermidades para ela ser curada. A esposa precisa impor as mãos sobre o marido para curá-lo, para ele ser curado também. Não é só fazer dos outros, vocês também são irmãos. Agora eu vou dar mais um passo. De novo, o marido olha para a esposa olha para o marido. A sua esposa é também a sua melhor amiga. E seu marido é seu melhor amigo. Nos esquecemos disso. Amigo é para a gente conversar. Amigo é para a gente confidenciar. Abrir o coração. Para gastar o tempo juntos. Por isso que eu recomendei ontem, vocês precisam de momentos sem celular, sem WhatsApp, sem as redes sociais, sem televisão, só está sentado na sala, ou na varanda, ou os dois sentados numa rede. Aqui no Nordeste tem essa vantagem, tem rede. Balançar lá com as mãos dadas e conversar. Minha esposa e eu estamos conversando cada vez mais. A gente fala de tudo. Ontem eu falei para vocês. Eu estou aprendendo, viu, irmãos? Estou aprendendo. No passado ela vinha lá na minha sala conversar comigo e eu lá no computador. Sim, pode falar. Tá. Falou, olha para mim. Não, eu estou ouvindo. Hoje eu aprendi. Quando ela entra, eu paro tudo e olho para ela. Tem que conversar, aprender a conversar. Eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos, isso falta na igreja hoje, amizade. Nós fomos educados, ouvimos mensagem do passado do irmão Lee, falando que na igreja não pode ter amigo, só irmãos. Isso foi um erro, nós estamos tentando corrigir isso. Na igreja precisamos de amigos. O melhor amigo, a melhor amiga é o cônjuge. Tem que confidenciar um para o outro, falar um para o outro. Agora, se algumas coisas talvez você não possa dizer para sua esposa, marido, com relação, por exemplo, a algumas coisas da igreja. Também é vice-versa, o vice-versa é verdadeiro. Algumas coisas a esposa não pode falar para o marido. Então é preciso que cada um de vocês tenha os seus amigos na igreja,
2 ou 3 irmãos com quem você tem total confiança, você tem confiança neles, pode confidenciar e ter certeza que essas palavras não vão sair por aí, para os irmãos orar por você. E se houver qualquer, irmão, situação de grave, tem coisas, por exemplo, talvez a sua esposa não tenha estrutura para ouvir algumas coisas com relação à igreja, então é melhor não contar, porque pode abalar as estruturas dela. Se contar, tem que comunicar bem. Uma vez um irmão e outro irmão brigaram, os dois eram irmãos responsáveis, brigaram feio, e o irmão foi para casa com a cara feia, a esposa falou: o que aconteceu? Não aconteceu nada não. O marido não precisa dizer que não aconteceu nada, sua esposa conhece você, a sua linguagem corporal trai você. Daí ele contou: aquele irmão brigou comigo, me chamou disso, me chamou daquilo, e a esposa falou: como pode o irmão da igreja responsável falar isso de você? Tá. Daí passaram 3 dias, o irmão que ofendeu o marido da irmã pediu perdão, e os dois se reconciliaram, e ficou tudo numa boa. Mas o marido esqueceu de contar para a esposa, faltou comunicação, esqueceu de contar para a esposa que tinham se reconciliado, estavam tudo numa boa. E a irmã, quando foi para o local, viu aquele irmão, ficou lá atrás, enviando maldição para ele. Daí o marido: o que você está fazendo? Ele fez isso para você, eu não aguento ouvir isso. Mas já me reconciliei. Daí a esposa enviou maldição por cima do marido: você não me falou nada. Tem que comunicar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão, isso eu aprendi. Ninguém é de ferro. Quando a gente está andando por aí, servindo, trabalhando, nós ficamos cheios de cargas elétricas. Você sabe, irmãos, os prédios mais altos têm para-raio. O para-raio é para descarregar toda a carga elétrica que está no chão em volta, descarrega na ponta, dissipa. E se cai um raio, é por ali que vai descer. Nós precisamos, todos nós, de para-raios. A minha esposa é meu para-raio. Eu chego em casa, mas tem que saber, irmãos, nós temos que saber a voltagem que eu vou descarregar em cima. Se ela não aguentar a voltagem, é melhor não descarregar. Daí eu preciso de 2 irmãos, 3 irmãos, como o Carlos Silva, Chico Zé e o Jobson. Daí eu chego lá: irmãos, estão prontos? Vocês são meus amigos, eu não aguento mais. Descarrego tudo em cima deles. E eles estão aterrados. Se eles não estiverem aterrados, eles vão se queimar também. Mas eles estão aterrados. Daí eles recebem aquela carga e vai tudo para a terra. E eu fico aliviado. Eu preciso disso na igreja, irmãos. E a esposa é um para-raio, o marido também. Não deixa acumular tanto, daí vai ficar 1 milhão de volts, daí não. Todo dia, conversando, ela vai descarregando e eu vou descarregando. Nós vamos estar bem psicologicamente, espiritualmente. Você pode ver, o casamento é uma coisa assim muito belo, irmãos. Tem muitos detalhes. O amor fraternal. Cultivem a amizade, marido e esposa. E é isso, essa amizade entre marido e esposa, esse relacionamento irmão e irmã entre marido e esposa, que vai encorajar os seus filhos a seguir a vida da igreja. Último degrau. Uau, 7 degraus já, vamos sobre o último. É o amor ágape, o amor de Deus. Com a fraternidade, associai o quê? O amor. Esse amor é o amor. É o amor ágape, é o amor de Deus. Então vamos para isso, ver a definição desse amor. 1 Coríntios capítulo 13. Versículo 4. Então eu vou ler a frase e vocês vão repetir comigo. Eu vou dizer assim, ó: o amor é paciente. E vocês vão dizer: é paciente, tá bom? Vamos lá. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes.
O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus interesses. O amor não se exaspera. O que é exasperar? É sentir raiva, é irritar-se, tá? O amor não se ressente do mal. Ou seja, o amor não guarda mágoas, não guarda ressentimentos, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. O amor regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Louvado seja o Senhor. Se eu for falar agora desses itens, daí nós vamos ter mais 1 hora. Então vamos parar aqui. Chegamos no topo, irmãos. Chegamos no topo. Amém? Ao sair dessa porta, o Senhor vai apertar o botão reset. Nós vamos lá para o piso, lá para o degrau 0 de novo. Daí em casa, cada um vai ter que subir esses degraus. Amém? Que Deus abençoe os seus casamentos. Que todos nós possamos galgar juntos os degraus do amor. Para encerrar, vamos ficar de pé. Vamos abençoar os casamentos, os casais que aqui estão. Senhor, nesta manhã, eu quero abençoar todos os casais que aqui estão. Eles são teus, eles têm a tua vida, eles estão aqui na tua graça e paz, na vida e piedade, na glória e virtude. Eles têm as tuas promessas, eles são participantes da natureza divina. Senhor, hoje tu nos colocaste, todos nós, para galgar os degraus do amor e chegar até o último degrau, que é o amor ágape. Senhor, aumenta a fé dos irmãos, que os irmãos aprendam a viver pela fé e não pela lógica, que os irmãos possam valorizar as virtudes que há no casal, marido e na esposa. Aumenta o conhecimento dos irmãos de ti, primeiramente, e também um do outro, que possam conhecer melhor os cônjuges, que tenham domínio próprio. Senhor, remove as brigas, remove os desentendimentos, que os irmãos possam dominar as suas emoções, dá perseverança na vida atribulada que vivemos hoje, que ninguém desista, mas que possamos perseverar. Senhor, somos diferentes, marido e esposa, como marido e esposa somos diferentes, mas louvado seja o Senhor, queremos apreciar, valorizar as diferenças entre nós. É por isso que nós nos completamos uns aos outros, nós precisamos uns aos outros. Nos faça passar pelas tribulações, pelas alegrias juntos, Senhor. Senhor, que também todos os casais aqui tenham a piedade, possam expressar a Deus no seu casamento e influenciar a vida de todos que estão à sua volta. Senhor, o penúltimo degrau, o amor fraternal. Além de marido e esposa, também são irmãos e também amigos. Senhor, que os irmãos possam se apacentar uns aos outros, cuidar-se uns dos outros e cultivar amizade. Ó Senhor Jesus, cuida do aspecto humano do casamento, do espiritual e do humano, Senhor. Também te agradecemos pelo último degrau do amor ágape, desse amor que jamais acaba, desse amor que vai levar o nosso casamento até a tua vinda. Obrigado, Senhor. Abençoa os casais aqui da região 4, do Rio Grande do Norte, Senhor, da Paraíba, do Pernambuco e Alagoas. Abençoa, Senhor. Usa esses casais para a vida da igreja, para o fomento da tua economia. Ó Senhor Jesus, supre todas as suas necessidades, necessidade de saúde, necessidades financeiras, tudo, Senhor. Abençoa, Senhor. Ouve a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Hum.